Boa noite, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. E nossa aula hoje será sobre exigências nutricionais de frangos de corte e de poedeira. Nesse tema, a gente irá abordar sobre as exigências nutricionais, sobre os nutrientes presentes, os principais nutrientes que tem que ter na alimentação, tanto de frangos de corte quanto de poedeiras. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente inicia com a nutrição. O que é a nutrição? É um processo pelo qual se fornece às células do organismo animal as substâncias necessárias para o seu funcionamento ótimo. O que isso quer dizer? As células do organismo, ela transforma os alimentos que são advindos da dieta dentro do organismo do animal. Ele são transformados em substâncias e essas substâncias elas participam das reações químicas e essas reações químicas que estão envolvidas com os processos de crescimento, manutenção, trabalho, reprodução, enfim, com o desempenho desse animal. Então, teoricamente, a nutrição ela tem esse ponto principal, essa transformação, né, nessas substâncias, e essas substâncias, portanto, que são utilizadas, né, nos órgãos para o processo das reações químicas e aí transformar em desempenho para os animais. Então, quando a gente fala em nutrição, a gente fala de nutrientes e essas substâncias que vão ser utilizadas nas reações químicas são chamadas de nutrientes. E como que esses nutrientes chegam até o organismo? Eles advêm, portanto, de uma dieta. Então, os ingredientes que vêm na dieta são utilizados como os nutrientes para, as reações no organismo. Então, é importante da gente falar que ingredientes é diferente de nutriente. Os ingredientes são tudo aquilo que vai na dieta. Farelo de trigo, farelo de milho, farelo de soja, o milho, né, em si, farelo de canola, farelo de amendoim, as vitaminas, os minerais, isso tudo são ingredientes que a gente adiciona a uma dieta, que a gente formula uma dieta. E os nutrientes a gente vai ver no próximo slide, mas são, portanto, tudo aquilo que fornece essas energia, né? Então, energia é um tipo de nutriente, proteína é um tipo de nutriente, lipídio é um tipo de nutriente, porque através da alimentação essas substâncias elas foram transformadas em nutrientes, certo? Então, pessoal, os nutrientes, falando sobre os carboidratos, que são principal, né, uma fonte de energia. Eles são utilizados como fonte de energia. Os lipídios são utilizados como fonte de energia também e de ácidos graxos essenciais. As proteínas são utilizadas como fonte de aminoácidos necessários para o desenvolvimento do animal. Então, no início do animal, quando ele está depondo síntese proteica, ele está fazendo síntese proteica, ele necessita de uma grande quantidade de proteína. Consequentemente, ele necessita de alto teor, né, alta quantidade de aminoácido. É claro que para todos os nutrientes devem estar as exigências necessárias para o crescimento do animal, mas também não deixa de ser importante os carboidratos e os lipídios como nutrientes para o animal. Além do que, a gente considera vitaminas e os minerais também, embora são requeridos em pequenas quantidades, eles também são necessários e são nutrientes utilizados para as demais reações que ocorrem no organismo. Então, as vitaminas são necessárias para a atividade enzimática e hormonal, e os minerais são componentes principais dos ossos,
dentes, que não é o caso aqui das aves, mas os dentes também apresentam uma quantidade de minerais. E aqui sim a casca dos ovos, que ela é ricamente composta pelo cálcio. Então, o cálcio aqui para a poedeira é um nutriente que é de extrema importância. Também estão envolvidos no equilíbrio ácido básico, né, alterando e melhorando o pH do organismo, na pressão osmótica, que está relacionado com a bomba de sódio e potássio, e ainda no controle do sistema nervoso central, além de outras demais funções importantes, né, que os minerais e as vitaminas têm. A água também ela é importante, embora ela não seja um nutriente, ela é considerada um solvente e ela tem sua importância porque é por meio dela que ocorre o transporte desses nutrientes. Esses nutrientes são levados, portanto, até aquele organismo onde que vai passar pelas reações e aí sim, essas reações químicas é que vão transformar, né, no crescimento, no desempenho desse animal. Além do que tem como função facilitar a digestão e as reações químicas. Então, os nutrientes, de uma forma geral, eles são de grande importância para o crescimento do animal. Lembrando também, pessoal, que não é somente a nutrição que ela é importante, temos também a genética, a sanidade desse animal, o bem-estar desse animal e também é importante o manejo, que é de grande importância para quê? Para que todas as reações elas ocorram adequadamente. Então, a nutrição ela é um dos fatores que está relacionado, portanto, com o desempenho do animal. Então a gente fala sobre exigências nutricionais e o que isto é de grande importância para a gente entender. As exigências ela está relacionada com energia para cada estágio de desenvolvimento do animal, bem como o conteúdo de energia metabolizável nos alimentos. Então, quando a gente utiliza as exigências, a gente utiliza as tabelas, né? Algumas tabelas. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um livro sobre tabelas, exigências nutricionais de aves e suínos. Então, ela é muito importante, essas exigências de energia para cada estágio de desenvolvimento. Então, eu preciso saber a fase, eu preciso saber a idade desse animal para que eu formule uma ração de acordo com a exigência de energia que esse animal necessita. Lembrando que a energia é muito importante porque os demais nutrientes, eles vêm carreado juntamente com a energia. E também vale considerar sobre a energia metabolizável dos alimentos. Então, o alimento, por exemplo, o milho, ele é um alimento energético, então ele é altamente energético. Então, vale ressaltar que quando a gente formula uma ração, é importante a gente considerar essa energia, porque o milho, no entanto, ele vai fornecer essa energia, né, por meio do alimento para o animal. Então, é importante quando a gente cita sobre a energia, porque ela está relacionada com os fatores de desempenho. Então, a gente já discutiu muito sobre conversão alimentar. E essa tabela, ela mostra isso. De acordo com que eu aumentei a energia metabolizável, eu tive uma menor conversão alimentar. E isso é importante por quê? Porque eu vou melhorar a minha qualidade da minha dieta, então eu vou ter uma dieta que vai atender a energia e todos os demais alimentos, todos os demais nutrientes, desculpa, são carreados juntamente. Vou ter também uma melhora na digestibilidade dessa dieta
e, consequentemente, vou diminuir os fatores antinutricionais. O que seriam esses fatores antinutricionais? São fatores que são advindos na dieta, em que eles atrapalham, eles indisponibilizam alguns determinados minerais, algumas vitaminas. Então, ele não consegue, né, mostrar o seu desempenho devido a essa a energia, que às vezes pode atrapalhar esses fatores antinutricionais quando ela está em uma quantidade mínima não exigida pelo animal. Então, ainda continuando, a gente tem as decisões básicas que são tomadas pelo formulador de ração, que é estabelecer um nível de energia a ser utilizado. E importante são os valores energéticos fornecidos nas tabelas, que tem como ponto de referência, que não devem ser considerados como exigência fixa. Então, eu falei para vocês que eu ia mostrar. Então, esse daqui é um livro que são as tabelas brasileiras para aves e suínos, né? Então, esse livro aqui, ele é muito utilizado. Ele é considerado o nosso ponto de referência. Para quê? Para que a gente tenha uma exigência, né? Para que a gente se baseie as nossas dietas nessa exigência. Por que ele dá alguns pontos e a gente não considera ele como fixo? Porque a gente vai de acordo com aquele alimento a ser utilizado, com aquele alimento que tem disponibilidade e assim por diante, de acordo com o nível de energia exigido pelo animal. Também, ainda relacionando com o nível de energia, a gente tem o equilíbrio entre energia e demais nutrientes. Foi o que eu disse. Então, a energia, ela é o primeiro, digamos assim, que a gente utiliza para começar a nossa formulação de ração. A partir daí, os nossos outros nutrientes, eles vêm juntamente com base na energia. Então, quando a gente formula uma ração, a gente pensa em quê? Em energia, e aí vem proteína, e aí vem vitaminas, e aí vem mineral, e assim por diante. E aí vem todos os outros, todos os outros nutrientes carreados juntamente com a energia, para a gente poder formular e chegar a uma ração adequadamente. Também é importante a gente falar sobre ajustar esses níveis dos demais nutrientes ao nível de energia, que foi o que eu disse. Então, os outros nutrientes, eles vêm carreados juntamente com esses nutrientes na ração. Então, isso é muito importante da gente saber com relação à energia, né? Ao equilíbrio dessa energia e os demais nutrientes. Não estou falando que é só energia que a gente balanceia. A energia, ela é importante e ela carrega juntamente os demais nutrientes. E assim, dentro dessa faixa, a decisão de energia a ser utilizada, ela depende de alguns fatores. Quais são esses fatores? Preço e disponibilidade dos ingredientes energéticos. Então, eu preciso saber quais são os alimentos que eu vou utilizar, qual é o alimento necessário que para aquela determinada fase do animal, porque a gente precisa entender essa disponibilidade desses ingredientes, né? O que eu vou ter mais na minha região e o preço desses ingredientes. Então, eu consigo, por um exemplo, só para ter uma comparação, milho e, vamos supor, farelo de trigo. Eu tenho que pensar que o milho e o farelo de trigo, eles são energéticos, mas eu preciso entender essa disponibilidade e esse preço, além do que aqui vai chamar atenção no próximo ponto, mas também a gente tem que levar em consideração para a fase do animal, porque dependendo da fase, o animal ele não consegue absorver adequadamente
essa energia advinda do alimento. O peso e a conversão alimentar esperado, então eu preciso entender isso daí, qual que é o peso que eu quero chegar, qual a minha conversão alimentar, então quanto menor a minha conversão alimentar, melhor ela será. Então eu preciso pensar nisso daí, e quando eu penso nisso, automaticamente eu tenho que pensar nos melhores ingredientes para eu adicionar na minha ração. O clima, que está relacionado com a temperatura, né? Então, o período em que esses animais vão passar por aquele desenvolvimento. Então, se eu estou criando frangos em clima, né, num período de calor, eu tenho que pensar num tipo de dieta. Se eu estou criando frangos num período de frio, eu tenho que pensar em outra dieta, por causa que o frango ele tem essa como que eu vou falar, não deficiência, mas eles têm esse problema, né, em regular a temperatura adequadamente. Além do que, a gente tem que pensar no preço do frango. Você não vai comprar ou investir num ingrediente muito caro, né, num alimento muito caro, se o preço do frango está lá embaixo, ou vice-versa. Então, você tem que pensar. Por isso, um está linkado com o outro. O preço do frango, por exemplo, está linkado lá com a disponibilidade dos nutrientes, né? Desculpa, com a disponibilidade dos ingredientes daquela região. Bom, e assim a gente, quando continuando falando sobre as exigências, a gente chega, né, na importância também da proteína, que ela está relacionada com como referenciais, como a gente viu aquela tabela que eu mostrei para vocês, também tem as exigências de proteína. Uma vez que a gente sabe que a ave ela não tem necessidade de proteína, e sim de aminoácido. Então, algumas dietas antigamente, hoje nem tanto, porque hoje a gente já utiliza o conceito de proteína ideal, mas antigamente a gente formulava as rações com base em proteína bruta. E aí, sim, a gente tinha um desperdício muito grande, né, desses nutrientes, né, nitrogênio era muito jogado fora nesse sentido, porque a ave comia aquilo que não era absorvido, ela eliminava pelas fezes. Então, hoje surgiu o conceito de proteína ideal, que a gente vai ver também, e a necessidade dela é pôr aminoácidos e nitrogênio para ela sintetizar, para que ela possa sintetizar os não essenciais. Então a gente vai ver essa diferenciação entre aminoácidos essenciais e não essenciais. Certo, pessoal? Bom, então aqui a gente tem essa classificação. O que seria um aminoácido essencial? São aqueles aminoácidos em que a ave ela não consegue sintetizar, o seu organismo não consegue sintetizar. Ele precisa ser fornecido via dieta. E aí a gente tem essa relação dos aminoácidos, arginina, lisina, metionina, triptofano, lisina, treonina, enfim, esses são os aminoácidos essenciais. Os semi-essenciais ali, a gente coloca eles nessa minha tabela, eles estão considerando como semi-essenciais, mas a gente já coloca eles como os não essenciais, que na verdade são o que os não essenciais? São aqueles que os essenciais conseguem, eles conseguem sintetizar a partir dos essenciais. Então, os não essenciais, eles conseguem ser sintetizados a partir dos essenciais. Então, esses são os aminoácidos não essenciais, que aí são alanina, glutamina, prolina, enfim, são esses aminoácidos. Tirosina e cistina, que são semi-essenciais aqui, eles podem ser classificados como os não essenciais, que daí, a partir dos essenciais, vão ser transformados nesses não essenciais. Então, a classificação dos aminoácidos são esses pontos que são ditos importantes. Então, a gente tem
cerca de 22 aminoácidos e apenas 10 são essenciais, que são fornecidos em quantidades adequadas na dieta. Então eu tenho que fornecer ele na dieta porque senão o animal ele não consegue, o organismo não consegue produzir. A deficiência de apenas um, o animal ele não cresce satisfatoriamente. Então qualquer deficiência de um determinado aminoácido, principalmente, né, os aminoácidos, né, que são os essenciais, que são advindos da dieta. O animal ele acaba não crescendo adequadamente. Então a gente tem aquela relação que vocês já devem ter visto, né? Que é o barrilzinho lá em minerais, eu acredito que vocês vejam muito. Aqui a gente utiliza para aminoácido. Qualquer deficiência de um aminoácido, ele limita o crescimento desse animal, consequentemente, ele limita a síntese proteica. Então, no nosso primeiro barrilzinho, então, temos A e B, A considerado metionina e B considerado lisina. Então, eu fui através da alimentação e corrigi a minha metionina, mas eu não corrigi a minha lisina. Então, o animal ele não vai conseguir crescer, ele não vai realizar adequadamente a síntese proteica. Eu preciso fazer uma segunda correção da lisina e aí sim eu consigo que o animal ele cresça adequadamente. Lembrando, pessoal, que eu preciso fazer isso na hora que eu estou formulando a minha ração. Não adianta nada eu corrigir a minha metionina depois que eu já comecei a dar aquela alimentação, depois que eu já bati aquela ração e forneci para o animal. Porque para aves, né, de uma forma geral, uma vez que ela demonstra a deficiência, ela é muito difícil dela conseguir recuperar, né, através do ganho compensatório. Embora ela tenha ganho compensatório, mas ela é mais difícil dela desenvolver adequadamente. Então, quando a gente fala em combinação de ingredientes, a gente completa essa formulação permitindo os níveis adequados sem excessos. Então, a gente combina os ingredientes e eles completam a formulação sem a gente precisar, portanto, fornecer aminoácidos sem necessidade para o animal. Por isso que as formulações hoje são com base nos aminoácidos e não mais em proteína bruta. Então, a utilização de aminoácido sintético. Hoje, né, o mercado passou a utilizar isso. São fabricados em escala industrial. A metionina, lisina, treonina, triptofano, valina. Embora esses, metionina e lisina, já são requeridos em preços adequadamente. Treonina, triptofano, valina, arginina e mais alguns outros, eles ainda têm um preço bem mais alto. Então, a gente já formula com base nesses dois aminoácidos. Lembrando que para as aves o primeiro aminoácido essencial, né, que é o primeiro aminoácido que as aves necessitam é a metionina, porque ela está relacionada com a formação de pena. E o segundo é lisina. Para suínos, essa ordem ela se inverte. É a lisina primeiro e depois a metionina. Então, isso é importante da gente saber com relação aos aminoácidos. E aqui a gente chega na proteína ideal, que foi o que eu falei com vocês, que antes a gente formulava no conceito de proteína bruta, mas a gente tinha um desperdício muito grande de nutrientes, né, de aminoácidos ali. E a proteína, ela é considerado um valor muito caro que tem-se na dieta. Então, a proteína ideal nada mais é do que suprir o mínimo adequado com equilibrada quantidade de aminoácidos para se ter um melhor crescimento. Então, a proteína ideal, você vai suprir a necessidade, né, as exigências do animal com aminoácidos e você vai obter um melhor crescimento desse animal.
Esse balanço depende da disponibilidade dos aminoácidos nos ingredientes, que a gente deve considerar na formulação. Então, isso daí é importante da gente também considerar na formulação de ração quando a gente vai fazer esse conceito. Então, proteína ideal seria isso, basicamente, suprir adequadamente as exigências do animal em aminoácido. Por isso que a gente utiliza os aminoácidos sintéticos, porque daí é justamente aquela quantidade que a gente coloca e que o animal vai adequadamente utilizar para o seu crescimento. Certo, pessoal? Também a gente tem os minerais, como eu disse lá no início, a gente tem que considerar minerais porque eles são importantes, né? Os macro e os microminerais são requeridos em pequenas quantidades, sim, mas a gente tem, por exemplo, um macro mineral que é o cálcio, que ele é de extrema importância para poedeiras. A gente tem o fósforo também, que ele é muito importante dentro da alimentação. No entanto, que a gente até quando a gente formula uma ração, a gente fornece o fosfato bicálcico e o calcário calcítico, porque são várias reações no organismo que necessita, né? Por exemplo, os ossos. Então, eles necessitam dessa grande quantidade. O equilíbrio ácido básico também, a gente é uma prática muito utilizar o sal de cozinha, porque a gente balanceia o NaCl e assim por diante. Os microminerais, eles são requeridos em pequena quantidade, mas são necessários também em suas pequenas quantidades para o organismo. Então, as funções são as básicas, que a gente já falou lá, mas estrutural, metabolismo geral, produção de enzima, envio de sinais para as células do organismo. Eles também passam por um processo de condução, né, de ajudar aquela célula na formação ali, na reação química, então eles como se fossem os aceleradores das reações. A relação entre eles devem ser observada, cálcio e fósforo principalmente, por causa que ele pode se tornar indisponível por meio do complexo que é feito às vezes no organismo. E um desbalanço pode interferir ou o excesso, né, pode interferir na absorção do outro. Então, a gente também tem que pensar muito bem nesses premix para a gente colocar. Né? Geralmente a gente já compra um premix já pronto, que a gente já utiliza, que a gente chama de premix, né? Mineral vitamínico, com as exigências adequadas para o desenvolvimento daquele animal. As vitaminas, pela mesma forma, elas estimulam a reação química no organismo e elas se dividem em lipossolúveis e hidrossolúveis. As lipos são A, D, E e K e as hidrossolúveis todas do complexo B mais a vitamina C. Atenção especial a gente precisa dar sobre calor, luz e umidade, porque elas danificam muito facilmente. Então, as misturas pré-vitamínicas, elas têm que ficar em salas escuras, frescas, né? E elas também não podem estar em contato com o chão e devem estar em locais apropriados, né? E a gente sempre não estoca por muito tempo. Deficiências de vitaminas, elas são necessárias, né? São utilizadas como pré-misturas e todas elas são necessárias para adequada nutrição. Então, a gente já falou que mesmo requeridas em pequenas quantidades, elas também são importantes. O que a gente tem que tomar muita atenção, né? A gente tem que tomar muito cuidado com relação a danificar essas vitaminas. Certo, pessoal?
E por último, a água, que a gente já falou que ela não é considerada um nutriente, mas ela é importante no processo de transporte dos nutrientes, por isso que ela é estudada aqui. Então, ela deve ser abundante, limpa, sem contaminantes, sempre fresca e são importantes como constituintes no corpo do animal. As suas funções principais: solvente, transporte, regulação da temperatura corporal e meio por onde ocorrem múltiplas reações químicas. Então, é através da água que ocorrem os processos de levarem os nutrientes até aquele órgão onde que vai ocorrer as reações químicas. E aí, quando a gente fala desses nutrientes, é importante que eles todos são fornecidos via dietas, com exceção da água, né? Então, o que ocorre? A energia, ela vem através do alimento que é colocado na dieta, a proteína, né, vem através do alimento que é colocado na dieta e assim por diante. Então, a gente tem que levar em consideração essa importância, porque a nutrição, como eu disse lá no início, ela juntamente com os demais fatores, é ela que permite o desempenho adequado desse animal. E quando a gente formula ração para atender às exigências de cada espécie animal, a gente tem que levar em consideração a categoria desse animal, em que idade ele está, qual é o sexo, isso daí é muito importante, e a fase que esse animal ele está passando, se é crescimento, manutenção, produção, porque daí a gente vai tomar as decisões necessárias para utilizar os alimentos disponíveis que são utilizados na dieta. Por que isso aqui é importante? Por exemplo, eu não posso utilizar para um animal que está na fase pré-inicial, por exemplo, um farelo de trigo. Por que eu não posso utilizar? Porque o farelo de trigo, embora ele seja um alimento energético, ele é um alimento que pode limitar o crescimento desse animal. Então, eu vou utilizar naquele momento em que ele necessita de energia, eu vou utilizar um alimento que seja mais energético, né? Que seja um alimento que tenha uma energia pré-disponível, que é o que a gente utiliza o milho, né? É importante de falar que por isso que é o casamento perfeito entre milho e farelo de soja dentro da nutrição dos animais. Aqui é importante, né, só para a gente ver o tanto que o desempenho dos frangos de corte ocorreu durante os anos. Então, a gente pensando lá em 1930, a idade para abate desse animal era com 105 dias, né, com uma alta conversão alimentar de 3,5 e ele tinha um peso de 1,5. Então, melhoras entre a genética, a nutrição também, que aqui foi importante, porque foi os conceitos de proteína ideal, de aminoácidos essenciais, a utilização de enzima, isso tudo são conceitos novos que vieram para quê? Para nos ajudar nessa intensificação das exigências dos animais. Então, hoje, né, a partir de 2010 ali, a gente conseguiu relativamente uma pequena, né, mas uma baixa conversão alimentar com um animal pesando em torno de 3 quilos. E aí mostra a importância do equilíbrio lá das exigências entre o nível de energia e os demais nutrientes, entre formular uma ração adequadamente, entre descobrir os conceitos de todos os aminoácidos essenciais, de predispor esses aminoácidos para o animal e o conceito mais recente com relação às dietas são as enzimas. Bom, pessoal, então ali seria um básico, serve também, a gente falou um pouco de
para frango de corte, né, mais relacionado, mas para poedeiras também serve, porque as poedeiras, elas também necessitam dos nutrientes, elas também necessitam de energia, a formulação é com base no nível de energia, os demais nutrientes vêm carreados juntamente, enfim, elas também são nesse ponto de extrema importância para as poedeiras. Então, só que aqui, né, geralmente quando a gente trabalha com poedeiras, a gente chama de fases, que são as 3 fases distintas das poedeiras, né? Então, a gente deixando de lado ali a fase de cria e recria, a partir do momento que ela passa a ser poedeira, é a partir do momento que ela passa a botar. Então, vai de 20 a 40, 42 semanas, então a gente chama de pré-postura, quando elas começam a pingar os primeiros ovos. De 40 a 65 é onde tem ali os picos, né, de produção. De 65 a 72 ali ela começa ainda um pico e a baixar essa produção. Com 72 semanas ela já começa, né, maior que isso, ela já começa a ser descartada. Vale ressaltar, pessoal, que essas idades aqui não são tudo que é utilizado adequadamente, né, pelos granjeiros em produções grandes, né? Às vezes eles utilizam as semanas um pouco diferente. Aqui é só para vocês verem, né, intercalando, que não sai muito dessas semanas até o descarte dos animais. E aqui a gente tem um programa de arraçoamento para poedeiras. Aqui eu deixei para poedeiras leves, porque aqui, assim como lá a gente falou do período de desenvolvimento, aqui também a gente tem poedeiras leves, poedeiras pesadas. Então, a nossa formulação ela tem também que estar relacionada com esse ponto. Então, ali a dieta inicial ou cria, que vai de 0 a 6 semanas. Então, o que eu tenho que tomar cuidado ali? Então, eu tenho que pensar muito no cálcio. A gente tem que pensar adequadamente e diretamente no cálcio. Na fase de crescimento ou recria, a gente vai estimular o apetite. Lembrando que para a poedeira a gente tem que pensar e tem que levar em consideração o peso e a maturidade desse animal, porque ela não pode chegar lá na postura sem um peso adequado e com uma maturidade certa, ou vice-versa, com uma maturidade errada, né, sem chegar no período em que ela está com a maturidade adequada e com um peso adequado. Então a gente tem que sempre estar pensando nesses 2 pontos. E aqui só fica essa tabela para vocês verem como que ocorre o processo de arraçoamento. Assim como para frangos de corte, a gente tem que pensar no estresse por calor que esses animais sofrem, como que a gente vai balancear essas rações. Então, a gente tem que pensar em rações muito bem balanceadas e fornecer alimentos triturados ou em pellets. Alguns experimentos foram realizados e observou-se que as dietas eram melhor consumidas quando elas eram fornecidas em forma de pellet. É claro que isso agrega muito valor na dieta, né? Então, a gente tem que pensar isso. Não que elas não comam a ração farelada, é porque a farelada ela é mais em conta do que a pelletizada. Incluir gordura extra na ração, então a gente tem que pensar, né, que essa inclusão de gordura ela vai, portanto, melhorar a dieta ali, porque ela vai aumentar os níveis de energia, ministrar alimento várias vezes ao dia. Isso daí a gente não faz tanto adequadamente, porque a gente acaba passando a ração e ali a gente passa 2 vezes no dia, porque também a gente tem que maximizar o tempo. Ministrar um fluxo contínuo de água limpa e fresca, e a galinha consome em torno de 2 gramas de água para cada grama de alimento seco. Então, a ave ela precisa ter uma água adequada, porque o alimento está seco, então ela precisa
tomar essa água. Temperaturas muito altas, o consumo vai aumentar de 2 a 3 vezes. Isso a gente precisa pensar também, porque a ave, além dela estar comendo um alimento que é seco, em um estresse por calor, ela vai ter que aumentar adequadamente esse consumo de água. As rações, então, quando desbalanceadas com baixos níveis de energia, as aves elas não conseguem ingerir a quantidade suficiente, pois o sistema digestivo ele tem capacidade física limitada. O que isso acontece? Quando a ração está desbalanceada, a ave ela não consegue ingerir a quantidade de alimento necessário para o seu crescimento. Então, ela vai começar a comprometer as suas atividades, as atividades, as reações químicas e, consequentemente, ela vai comprometer o seu crescimento e desenvolvimento. Então, você pode ter fornecido ali uma ração na fase de cria, recria adequadamente. Se você não cuidar também desses níveis lá na produção, o animal ele começa a ter problemas e aonde que você tem o seu retorno financeiro, porque é aonde que as aves elas começam a botar adequadamente. Assim como baixos níveis podem comprometer, altos níveis também pode comprometer a ave, né? O consumo em excesso pode gerar problemas de prolapso, síndrome do fígado gorduroso ou depósito de gordura no abdômen. O que vai acontecer? Né? Essa síndrome do fígado, ela começa a entupir os hepatócitos ali e eles não conseguem, portanto, realizar as suas atividades. Além do que, tem muito problema com prolapso. O que seria esse prolapso? É ali na onde que no ânus da ave, ela acaba saltando, né, toda a parte interna do organismo e isso acaba tendo também problemas devido à energia quando não balanceada adequadamente. Lembrando que se a gente não fornece energia adequadamente, a gente começa a desbalancear todos os demais nutrientes. Então, para poedeiras, a gente precisa relacionar o cálcio, que ele está relacionado com o consumo do alimento, né? Ele está ligado à formação da casca do ovo, como a gente já viu. Então, o cálcio, ele tem que ser de forma balanceada, né? Então, a gente fala de uma relação de 4:1 quando a ave está na fase de produção. Então, ela consome muito, uma quantidade muito alta de cálcio. E isso por quê? Porque ela precisa do cálcio para formar a casca do ovo. As poedeiras que recebem baixa quantidade de cálcio tendem a consumir mais alimentos para equilibrar os requerimentos. Isso é importante da gente pensar quando você não fornece a quantidade de cálcio adequadamente. Ela começa a retirar cálcio dos ossos para formação da casca, desculpa. Níveis de cálcio da dieta muito alto, o consumo se torna voluntário de alimento, podendo ser reduzido. Então, quando tá muita quantidade também, tá muito alta de cálcio, não é que ela vai jogar o cálcio fora. Ela começa a ter um consumo muito voluntário e adequadamente ela começa a reduzir esse consumo de alimento até que vá chegar, portanto, na deficiência do alimento, do nutriente. A farinha de ostras, ela é muito utilizada como fonte de cálcio para poedeira, só que ela é um ingrediente muito caro, né? Então, o que ocorre? A farinha de ostra e assim o cálcio, né? Eles permanecem na moela por um tempo, servindo como as fontes de cálcio para a formação do ovo, quando não há o consumo de alimento. Então, isso é muito importante, a gente fornecer até um calcário com granulometria mais grossa, porque daí ela começa a produzir, a formar esse cálcio, né, a quebrar esse cálcio devagar na moela para fornecer a quantidade ideal do cálcio para a formação da casca dos ovos.
Níveis elevados de fósforo na dieta podem reduzir o consumo de alimento. Então, quando a gente balanceia, que foi o que eu falei lá para vocês, 4:1, seria 4 porções, né, partes de cálcio para uma de fósforo. O fósforo, no momento, ele é utilizado para ajudar na formação dos ossos. Então, nesse momento, é importante que também eles estejam balanceados para que não ocorra o consumo, né, ele não fique comprometido nesse sentido. E as preferências das aves? Ela aumenta com a idade, né? Já que o bico tende a crescer, então a ave, ali a gente realiza a debicagem, né? E o bico, como ele tende a crescer, ela começa a ciscar, digamos assim, né? A ciscar não, a escolher os alimentos mais pronunciados, né? Os alimentos maiores ali na dieta. Elas consomem mais e crescem mais rapidamente, com maior eficiência, quando o alimento é fornecido em forma de pellet, que foi o que eu te falei anteriormente. Só que isso daí agrega um valor bem mais caro na dieta. E, além do que, a pelletização tem as suas qualidades, que ela vai melhorar a conversão alimentar, maior consumo de ração em um menor tempo e um menor desperdício, porque justamente a ave vai comer aquilo lá que ela necessita. Então, pessoal, aqui é a nossa aula, acho que ficou um pouco mais rápido, mas qualquer dúvida, então, estou lá no amanhã para a gente retirar as dúvidas, certo? Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau!